professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática avatares do positivismo jurídico. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos com a temática avatares do positivismo jurídico e as contribuições do texto hoje é do professor Eduardo Bittar, que vai trazer diversas informações para nós então analisarmos essa temática que está relacionada com o pensamento do direito e a filosofia. Vamos então ao nosso primeiro slide. O termo positivismo não é sabiamente unívoco. Ele designa tanto a doutrina de Auguste Comte, como também aquelas que se ligam à sua doutrina ou a ela se assemelham. Comte entende por ciência positiva coordenação de fatos. Devemos, segundo ele, reconhecer a impossibilidade de atingir as causas imanentes e criadoras dos fenômenos, aceitando os fatos de suas relações recíprocas como o único objeto possível de investigação científica. É a colocação da realidade fática como único objeto merecedor de considerações por parte da ciência jurídica, que faz com que a razão de ser positivismo jurídico reduza-se à compreensão da norma e do sistema jurídico no qual está inserido. De fato, será o reducionismo uma característica fundamental dos positivistas. É importante nós pensarmos que dentro dessa relação, o positivismo ele vai ter um espaço muito amplo, que foi uma das características apresentadas por Auguste Comte, em toda a sua relação que vai efetivamente trazer novas metodologias, novos discursos, novas características relacionadas àquilo que nós entendemos como um processo científico. Isso vai, em outras palavras, também adentrar dentro do espaço do direito, trazendo novas perspectivas com relação a esse processo da formação das normas, da aplicabilidade das normas e das instituições jurídicas dentro desses critérios aos quais são apresentados no pensamento positivista. Vamos então ao nosso próximo slide. Pusta, 1798-1846, o mais célebre discípulo de Savigny, seu sucessor na Universidade de Berlim, formou-se como romanista. Em virtude disso, estudou minuciosamente o direito romano e, a partir daí, elaborou a jurisprudência dos conceitos que se baseia na chamada pirâmide de conceitos. Essa concepção de sistema, que informa notavelmente a jurisprudência dos conceitos, acentua-se e desenvolve-se com Pusta, e sua pirâmide de conceitos, que enfatiza conhecimento, o caráter lógico-dedutivo do sistema jurídico, enquanto desdobramento de conceitos e normas abstratas da generalidade para a singularidade, em termos de uma totalidade fechada e acabada. Percebam vocês que aqui a gente já vai trazer, a característica dessas escolas, desses pensamentos, dessas linhas que vão se constituir a partir das influências que se trazem do pensamento positivista. Aqui nós teremos diversas escolas que vão efetivamente discutir os processos dentro da própria característica das instituições jurídicas. Aqui, como nós citamos o Pusta, ele é efetivamente uma dessas relações. Quando vai trazer a jurisprudência dos conceitos baseada na pirâmide dos conceitos, ele vai trazer efetivamente o processo hierárquico que existe dentro dessa relação da estrutura jurídica, trazendo características e discussões importantíssimas que vão efetivamente contribuir para os avanços do direito, como a influência através do pensamento de Savigny, que vai, em outras palavras, trazer também novas perspectivas e isso, consequentemente, vai ser influenciado no pensamento de Pusta. Vamos então ao nosso próximo slide. Na Alemanha,
Bernard Wittgenstein foi autor do Tratado dos Pandectas, que deu origem ao movimento que ficou conhecido como Pandectismo. Por dedicar-se à pesquisa dos Pandectas, ou digesto, de Justiniano. Esse movimento encarava a lei como um produto resultante da história de um povo e da vontade racional do legislador, ocupando uma posição intermediária entre a compreensão do espírito de um povo, como manifestação da lei, e o mais puro apego ao texto da lei. O pandectismo supera a escola histórica e influencia de modo decisivo o surgimento da codificação na França pós-revolução. O movimento pela codificação na França tem como principal referência doutrinária a escola da exégese. A escola da exégese francesa constitui-se por meio da discussão a respeito da forma mais adequada de interpretar-se o Código de Napoleão, 1804. Percebam vocês que nós temos já aqui mais um braço ao qual vai caracterizar-se pelo processo já existente da interpretação da norma, a característica da leitura, a característica da sua aplicabilidade, que em outras palavras vai trazer uma nova forma de agir o direito. Essas influências vão existir, e aqui nós estamos citando, por exemplo, a França, que vai também adentrar essas novas perspectivas. Quando falamos dessas relações, dessas escolas, dessas vertentes, dessas linhas de raciocínio que vão trazer novas formas de interpretação, percebemos que elas têm um espaço muito importante e a sua aplicabilidade começa a existir dentro desse mecanismo e muitas mudanças vão ocorrendo a partir das suas influências. Então percebo vocês que nós temos aqui, então, um universo extremamente importante, que efetivamente o processo do positivismo vai tendo esse espaço e vai se manifestando de formas diferentes através dessas influências das diversas escolas que vão aparecer, que vão ter essa tendência de repensar as perspectivas jurídicas. Vamos então ao nosso próximo slide. Semelhante à escola de exégese na França, tivemos o surgimento da escola analítica na Inglaterra. Seu principal representante é o inglês John Austin, 1790 a 1859, cuja obra única intitula-se A Determinação do Campo da Jurisprudência, a Filosofia do Direito Positivo. Ao explicar o subtítulo de sua obra, Austin mostra a influência que a escola histórica exerceu sobre ele. Citamos: de todas as expressões concisas que examinei mentalmente, filosofia do direito positivo indica da forma mais significativa o objeto e o âmbito do meu curso. Emprestei tal expressão de um tratado de Hugo, célebre professor de jurisprudência da Universidade de Göttingen e autor de uma excelente história do direito romano. Embora o tratado em questão se intitule O Direito Natural, não diz respeito ao direito natural no significado ordinário do termo. Na linguagem do autor, diz respeito ao direito natural como uma filosofia do direito positivo. Aqui trazemos então mais uma característica da escola analítica inglesa, que vai efetivamente também decorrer de mudanças que são influenciadas pelo novo pensamento através das perspectivas jurídicas. Pensem vocês que dentro dessa linha de raciocínio, o positivismo jurídico ele começa a ter um espaço muito mais forte e vai despertando as características em cada um desses países, dessas regiões, né, onde nós percebemos que as escolas, que as linhas vão começando a aparecer, as linhas de pesquisa, os teóricos vão começando a discutir, vão começando a aparecer, e isso nós teremos então uma quantidade, né, de teóricos. Quando falamos nos avatares, nós estamos efetivamente falando então dentro dessas escolas que começam a existir dentro do cenário, trazendo novas discussões dentro da perspectiva do positivismo jurídico. Vamos então ao nosso próximo slide. Contrapondo-se à jurisprudência dos conceitos,
A jurisprudência dos interesses adota uma perspectiva sociológica e elege interesses como mola propulsora do direito. Salienta-se que o jovem Iling foi discípulo de Püschel e sua primeira fase um adepto da jurisprudência dos conceitos. Posteriormente, a partir de 1861, Iling prepara o caminho da nova escola que não se fundamenta na redução das proposições jurídicas a conceitos, mas num positivismo sociológico. A primeira crítica radical à jurisprudência dos conceitos foi formulada por Kishman, numa famosa conferência Falta de Valor da Jurisprudência como Ciência, em 1848, na qual acusou a jurisprudência dos conceitos a constranger as formas da atualidade nas ultraconhecidas categorias figuras já mortas. Essa opinião faz referência à dificuldade de adaptar-se às novas formas da sociedade e da economia, em meados do final do século XIX, ao culto às formas jurídicas do direito romano. Aqui nós trazemos já algumas discussões que elas vão ter efetivamente a influência também do pensamento sociológico. Então, a partir da relação das discussões efetivas das jurisprudências, nós temos aí também a proximidade das discussões da sociologia do direito, que vai efetivamente trazer diversos conceitos relacionados à sociedade, ou seja, as relações sociais, a forma que essa sociedade se comporta, efetivamente influenciando o pensar o direito. Percebam vocês que aqui nós já temos uma característica que agrega também essas discussões. Vamos então ao nosso próximo slide. As escolas jurídicas analisadas têm como ponto comum a não utilização do arcabouço teórico do justnaturalismo, com exceção do conceito de sistema, que exerce papel fundamental importância na formulação do embrionário direito positivo. Os positivistas podem prescindir de fundamentos naturalistas, pois, após a positivação, conta-se com o pressuposto de que toda lei decorre da vontade do legislador, do poder de editar as regras para a vida social. Fundamental esclarecer que baseia-se no conceito de sistema herança justnaturalista. Estruturar-se-á o movimento de codificação do direito, cujo principal objetivo é organizar o caos do direito e não escrito, natural, consuetudinário, e oferecer ao Estado um instrumento de controle na vida em sociedade. A única escola contrária ao movimento da codificação foi a escola histórica. Com exceção dessa escola, todas as outras, independentemente da diversidade do ponto de vista, valorizam de modo enfático o texto escrito por lei. Percebam vocês que nós temos aqui uma variedade de escolas, características diferenciadas para a abordagem da relação do texto escrito por lei, das características apresentadas pelo positivismo jurídico, e cada uma delas vai então apresentar essas características através da sua leitura, da sua retórica, da sua construção teórica com relação ao processo das jurisprudências, bem como também a aplicabilidade do direito. Assim nós temos então essas mudanças que vão ocorrer. Escolas importantes aqui, que nós teríamos grande possibilidade para discutir mais cada uma delas, mas aqui nesse momento nós estamos indicando quais são as características desses chamados avatares aí que nós temos do positivismo jurídico. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas indicações aqui, e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.